Muito bem, pessoal. A gente está aqui acompanhando ansiosos os resultados das eleições 2020 nos Estados Unidos. A Daniele Wood e eu acabamos aqui montando uma infraestrutura para conversar com vocês tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube. E, inclusive, eu convido vocês para participar comigo no YouTube porque a gente está com análise com o mapa das votações e tudo aquilo que a gente tem para comentar sobre esses 2 dias, já que nós estamos ansiosos e não temos resposta ainda do que vai acontecer nas eleições. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Assim que eu convido vocês para participar com a gente. Bem-vinda, Daniele. Vamos começar aqui nosso trabalho de análise. Oi, tudo bem, Hugo? Boa tarde. Só para lembrar quem está aqui, gente, é que a gente também está simultaneamente no YouTube, né? No YouTube do Hugo Tomazetti, que ele está sobre política internacional. Então, vale a pena Sim. conferir. www.tomazeti.eu. Se você estiver com a gente ali, você vai conseguir acompanhar também. Eu vou ficar mudando de câmera aqui, olhando para uma, olhando para outra, para a gente poder fazer esse jogo aqui dessa análise. Muito bem. Daniele, haja angústia, não? Meu Deus do céu, que angústia! A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos são eleições complicadas. Todos os anos que tem eleição ali são eleições muito complicadas, mas esse ano é que está voto a voto. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, como é que está isso? Olha só. Se a gente olha o Gente, se vocês mapa estiverem com agora. a gente no YouTube, vocês estão vendo o mapa junto com a gente, mas caso contrário, tá no. Todo mundo tá vendo esse mapa, eu acho, hoje, né? Sim, a gente está usando aqui como base o mapa que está disponível quando você busca no Google, que é o mapa da Associated Press. E nesse momento a gente tem 248 votos eleitorais para o Joe Biden e 214 para o Donald Trump, com 50% do 0,2 dos votos para o Joe Biden, 70 milhões de votos, é o candidato que já conseguiu o maior número de votos na história dos Estados Unidos, contra 67 milhões de votos, um pouquinho mais de 67 milhões, quase 68 do Donald Trump. Daniela, essa diferença é basicamente a mesma diferença de 2016, né? Sim, tá a mesma diferença de 2016. A Hillary ganhou o voto popular com 3 milhões de votos, quase 3 milhões de votos a mais. Vale ressaltar que quando começaram a falar sobre o resultado das eleições, todo mundo já falava que o Biden venceria no voto popular. Então, isso não é novidade, isso é o que era o esperado da eleição desse ano. Eu queria começar, Hugo, com uma pequena explicação para quem está ouvindo, para quem está olhando para esse mapa e pensando, meu Deus, que zona é essa? Né, eu acho que seria interessante a gente dar uma leve explicação. Né? Eu vou começar com uma explicação um pouco histórica. Né? Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, que a Constituição que eles têm atual não foi exatamente a primeira Constituição que eles criaram, mas foi a segunda. A primeira foi os artigos da Confederação. Mas quando eles criaram a Constituição que tem hoje, eles tinham 3 estados e eles precisavam pensar como trazer os resultados dos estados para a capital, que na época era a Pensilvânia. Então, como que eles iriam transferir esse resultado para lá de uma forma para que não houvesse fraude? Porque se você levasse as urnas para serem contabilizadas na Pensilvânia, poderia haver fraude. Se você fizesse a contabilização das urnas lá, mas como é que você levaria o resultado? Como é que para não haver a fraude? Então, tudo isso foi levado em consideração e para resolver isso eles criaram um colégio eleitoral. E aí, o que é o colégio eleitoral? São um grupo de pessoas que são escolhidos para representar o Estado na votação final que ocorre em dezembro. Então, eles vão pegar o resultado, chegar lá na cidade, na capital, e falar assim, olha, eu vim aqui, nós 13 aqui, vamos representar a escolha do nosso Estado, que foi tal candidato. Então, essa é a ideia do colégio eleitoral. Ele vence tudo. Quem vence o colégio eleitoral da Califórnia fica com 55 eleitores do colégio eleitoral da Califórnia. Então não tem uma divisão, é winner takes it all. Então a gente está vendo aí essas margens pequenas dos estados, 50%, né, para 48%, mas quem tiver com 50% vai levar todos os eleitores desse colégio eleitoral. Daniele, é E curioso a gente. Você está fazendo esse levantamento histórico aqui, é super bacana.
porque, querendo ou não, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito antigo, ele teve algumas reformas, é claro, no meio aí do caminho, mas ele tinha sentido quando ele foi criado. Você acabou de contar para a gente aqui por conta dessa questão das fraudes. Então era muito mais fácil mandar delegados para fazer a votação na Pensilvânia do que contar todos os votos, é óbvio. Será que algum dia esse sistema vai ser reformado? Hugo, um fato interessante: a votação do colégio eleitoral só sofreu uma mudança ao longo de toda a história da Constituição dos Estados Unidos. Então, eu acho muito. A questão é essa: que o colégio eleitoral foi estabelecido, a forma como ela é realizada, foi estabelecido pela Constituição e até hoje só ocorreu uma mudança, modificação no sistema do colégio eleitoral, que foi para como eles iriam eleger o vice. Né? Porque quando começou a eleição nos Estados Unidos, o que ficava em segundo lugar era o vice do presidente. Imagina o caos que isso não virou futuramente. Então, é por isso que eles fizeram essa mudança. Então, essas outras questões, por exemplo, a gente pega como é que cada estado lida com o colégio eleitoral, isso é constitucional. É competência do estado e não da federação organizar a eleição federal. E aí tem... Então, eu tô te falando, toda a história só teve essa modificação. De resto, eu não sei como é que funciona, né? Porque eu achei interessante que eu acabei de ver uma análise agora falando assim que o sistema do colégio eleitoral beneficia os republicanos, né? Que desde 2004 um republicano não consegue vencer o voto popular. Então, no século XX, a gente não vê um republicano vencendo o voto popular nos Estados Unidos. Então, mas eu não sei, gente, é porque tem eu acho que esse tipo de mitologia atrás desse colégio eleitoral que eles dizem que os estados pequenos contam. Mas a verdade é que os estados pequenos costumam ter ser os estados seguros, né? Que votam, que ao longo de várias eleições sempre votaram pelo mesmo candidato, né? Então, eu acho que o que acontece com a eleição atual é que o resto do país fica assim, né? Vamos ver o que acontece. E quem vai definir mesmo é o que a gente chama de cinturão de ferro. Né? Se quiser mostrar aí no mapa, Hugo, é aí onde está Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio e Missouri. Esses estados aqui, né, Pensilvânia. Esses estados aqui são, cinturão de ferro, na verdade, são esses aqui, tirando Pensilvânia. Eles que vão definir o resultado da eleição, como estamos vendo com essa eleição de hoje. Sim. Daniela, onde é que está faltando ainda hoje foi o dia inteiro muito complicado, porque a gente estava pensando, meu Deus, pode ser que o Michigan vire, pode ser que Nevada vire, Carolina do Norte. De todos eles, qual foi a surpresa de hoje? Hugo, eu surpresa. Eu fui dormir com Wisconsin, né, e Missouri do cinturão de ferro vermelhos. Eu fui dormir um pouco cedo e aí eu acordei com Missouri, com Wisconsin azul e Missouri vermelho. Aí, uma hora depois que eu acordei, Missouri virou e não desvirou desde então. Eles estão com 99% dos votos e o Wisconsin já foi confirmado para o Biden. Então, esses dois estados aqui me surpreenderam, né? E eles possibilitaram que o Biden ficasse vivo na eleição. Só que é um vivo muito apertado, né? A gente, isso que está assustando um pouquinho, porque o Trump, né, o Biden, desculpa, ele precisa confirmar no Missouri e ele precisa também que vencer em Nevada, né? Que é um outro estado-chave nesse momento que ainda não foi definido. Aí, alguns estados que ainda não foram definidos: a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Geórgia. Né? A Geórgia está em 95% dos votos e o Biden está chegando perto do Trump. Pode ser que ele faça essa virada, mas eu acho muito difícil nesse caso. A Carolina do Norte eu acho pouco provável do jeito que está, porque a apuração, mesmo sendo 94, são poucos votos que ainda precisam ser apurados. E aí a gente tem a Pensilvânia, que está em 86% apurado, e o Trump está com uma folga até razoável na Pensilvânia. A questão da Pensilvânia agora é que parece que os votos que vão ser apurados são dos centros urbanos e do voto por correio. Né? Se você quiser explicar isso aí, Hugo. Sim. Daniele, só para
para situar quem está acompanhando a gente aqui, eu tive que suspender a transmissão do YouTube porque a gente está com um problema aqui que o seu áudio não estava saindo. A gente vai continuar aqui pelo Instagram e comentando cada um dos passos, ok? Eu peço desculpas para quem estava acompanhando a gente pelo YouTube, mas coisas do ao vivo, galera. Coisas do ao vivo. Muito bem. O que eu queria te perguntar, Daniele, e o povo? A gente já viu É que Donald Michigan. Trump parece que está Gente, um desculpa, pouco... Hugo, eu tô falando Missouri, mas é Michigan. Eu tô com Missouri na cabeça. É o Michigan, que é o estado de cinturão de ferro, que precisa, que tá fazendo a diferença, tá, gente? Quando eu falei Missouri, eu tava, na verdade, falando sobre o Michigan, que é o MI, que tá ali em cima. E obrigada, Dani, por ter me corrigido. Desculpa por ter te interrompido, Hugo. A Daniela é a pessoa mais otimista que eu conheço com relação a essa eleição. Ela nunca perdeu a fé que o Biden fosse vencer. Bom, a gente vai entrar nessa de que se o Biden vai ou não vencer mais no finalzinho, mas eu queria te perguntar uma coisa muito importante. O comportamento de Donald Trump hoje é um comportamento um tanto quanto complicado, não? Não me assusta, né? Infelizmente, não é um comportamento que me assusta, porque o Trump sempre soube que o voto por correio seria um ponto que seria assim, um ponto que seria ruim para ele ao longo da eleição, porque quem vota por correio é de maioria democrata. Então, por conta desse cenário, né, que está se delineando desde que começou o Covid, porque o democrata não queria ir votar presencialmente, porque tem medo do Covid, mais do que o republicano, ele sabia que o voto por correio seria um voto que seria ruim para ele, né, porque ele vai ser de maioria democrata. Então, ele está questionando, ele acabou de entrar, ele está querendo entrar, né, na Corte Federal para parar a contagem de votos no Missouri, no Michigan, né? Ele quer parar a contagem de votos no Michigan, porque ele acha, porque esses votos que estão sendo contabilizados agora no final são esses votos que são feitos por correio. Sim, nos Estados Unidos o eleitor tem a opção de fazer o voto por correio, que ele recebe a cédula, escolhe os candidatos e reenvia para quem é responsável por controlar a eleição, fazer a computação do seu voto. Então, ele quer frear os outros estados porque ele está vendo que essa virada aconteceu por conta desses votos também. Inclusive, na Pensilvânia, os votos podem chegar até sexta-feira, né? Sim, podem. Estão com 85% dos votos apurados. A Pensilvânia, a diferença está muito... Eu acho que está muito grande a diferença, desculpa. Está muito grande para o Donald Trump nesse momento. Ele está com 3.111.000, né? E o Biden está com 2.790.000. É uma diferença que eu acredito que seja muito grande para o Joe Biden mudar. No entanto, eu fui dormir achando a mesma coisa sobre os outros dois estados que agora, nesse momento, estão azuis, né? Quando a gente fala que ele é azul é porque ele é democrata, vermelho ele é republicano. Essas são as cores dos partidos. Hugo, vamos ver, né? Nevada, que é o estado que está todo mundo ansioso, é um estado que teve muito voto por correio. Eles suspenderam o resultado, né, a apuração do resultado, exatamente porque tem uma grande porcentagem de votos por correio a serem computados no momento. Não é normal. Se vocês estão nos assistindo, isso que está acontecendo nos Estados Unidos não é normal. Tá? A eleição dos Estados Unidos geralmente é definida na madrugada de quarta-feira, né? Então, de terça para quarta. É natural, durante a madrugada, a pessoa que perde fazer o discurso aceitando a vitória do seu oponente e aí vir logo em seguida o vitorioso fazer um discurso de vitória. Tá? O Donald Trump, que é levemente surtado, vamos dizer assim, ele ontem à noite, no meio da apuração, enquanto os estados estavam virando, ele foi fazer um discurso de vitória, né? E todo mundo ficou sem entender o que ele estava fazendo. Eu vi uma entrevista na CNN de uma jornalista falando que ela conversou com pessoas próximas republicanos próximos ao Trump, e eles disseram, na palavra de um deles, que o Trump teve um estilique, né? Ele teve um showzinho e aí ele acabou gerando aquilo ali. Então, assim, é uma pessoa que já é
a gente já conhece a sua instabilidade, né? Ele não é uma pessoa estável, né? Ele não é um ser Inclusive, humano Daniela, eu pleno. queria chamar a atenção aqui que o Donald Trump, se não foi o primeiro, é um dos únicos que não separou a atividade governamental da campanha. Ele fez uma série de coisas na Casa Branca. Uma coisa que, por tradição, nos Estados Unidos, enquanto o presidente está como presidente, ele faz o papel de presidente. E quando ele vai ser candidato, ele simplesmente deixa a Casa Branca de lado e faz a campanha eleitoral. E o Donald Trump não respeitou isso. Isso, inclusive, me parece muito com outro perfil que a gente tem muito conhecido aí no Brasil, que mescla as coisas, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Sim, Hugo, vale também ressaltar que uma das grandes críticas que eu faço, né, ao Donald Trump, que eu acho que ele está agindo de uma forma corrupta, que ele está usando do poder que lhe foi conferido para benefício próprio. Ele faz isso porque quando ele viaja pelo mundo, né, para fazer acordos comerciais, ele sempre prioriza realizar tudo nos resorts ou nos hotéis do Trump, né? E ele faz a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu não lembro qual que é o valor, mas por conta disso, o governo dos Estados Unidos já passou milhões de dólares para a empresa do Trump, para os hotéis do Trump, por conta disso. Gente, isso para mim é um ato de corrupção, que você está usando do seu cargo como presidente para ganhar na sua empresa. Em teoria, não deve ser ilegal, porque senão alguém já tinha falado alguma coisa, mas é no mínimo imoral. Imoral, isso está muito claro. Daniel, outro ponto interessante dessa eleição é que Donald Trump insiste que ele já se declarou, inclusive, como vencedor, apesar de a gente estar acompanhando aqui, acabou de ser atualizado os números agora, mas continua da mesma forma, Joe Biden com 248 votos contra 214 do Donald Trump. Ainda está faltando Nevada, o Michigan, aqui Carolina do Norte, a Geórgia, apesar... Olha, a Geórgia são 96% apurados, 2.396.800 para o Donald Trump e 2.320.305 para o Joe Biden. Muito apertadinho, né? Geórgia, gente, olhem para a Geórgia. O engraçado é que a minha amiga, que está, não sei se ela ainda está, que é a Daniela, ela falou assim, fiquem de olho na Geórgia. E o que está acontecendo na Geórgia? Apesar de serem só 4% de votos apurados, esses 4% podem dar a virada para o Biden. E aí, o que está acontecendo? Né? Eu estou conversando com o Hugo já tem, acho que umas 2, 3 horas, que eu estou mostrando, ó, tá chegando. Há 2, 3 horas atrás, a diferença dos dois era de mais de 100 mil. Né? Agora, a diferença é de... Não sou péssima de matemática, gente. A galera de humanas está sofrendo. mil. A gente está sofrendo o dia inteiro fazendo conta com esses números do... Não, mas era mais de 100 mil, que era a diferença, de 120 mil mais ou menos, e agora já está em 76 mil. Então, e se a gente olha Biden... aqui no mapa, no detalhe do mapa, Atlanta, que é uma região mais democrata, também ainda não fechou. Não fechou. Né? Então, a Atlanta tem o número de votos que pode dar ao Joe Biden a virada. Né? E Atlanta, assim, o que eu acho bom ressaltar de Atlanta é que é uma cidade que tem muito imigrante e tem muito negros. Então, seria muito interessante se a Atlanta conseguisse definir essa eleição. Né? E outra coisa que é interessante, se você pegar todo o mapa do colégio eleitoral, você vai perceber que essa eleição está demonstrando que há uma grande discrepância entre o estilo do eleitor do interior e dos centros urbanos. O interior está assim, esmagado a vitória do Trump, enquanto que nos centros urbanos é do Biden. Inclusive no Texas. Tá? Se você entrar lá no mapinha do Texas, vocês vão ver que os centros urbanos do Texas foram democratas, apesar do estado ser republicano. Sim, a gente olha Houston, Dallas, a região de Corpus Christi, Austin, é uma região, são regiões que acabaram votando democrata. Uma coisa que é curiosa e que aqui na Espanha se falou muito é do voto latino, do voto hispano, que no final das contas tem gente que vota no Donald Trump e
para quem está de fora dos Estados Unidos, talvez soe um pouco esquisito, porque o que a gente vê do Donald Trump é uma luta incessante contra a imigração ou para barrar a imigração, etc, etc. Então, parece que é uma coisa meio contrassensual, é de contrassenso que um imigrante vote no Trump. No entanto, a gente está falando do imigrante legal, porque só o imigrante legal, aquele que tem residência já, que pode votar no Trump. E esse imigrante, ele vota no Trump por conta das medidas de emprego, de sociabilidade que o próprio Trump vem oferecendo a essas pessoas durante muito tempo. E talvez se esqueça, esse imigrante se esqueça daquilo que aconteceu com ele antes dele ser um imigrante documentado, um imigrante que tem plena cidadania nos Estados Unidos. Situação muito complicada, não? Hugo, assim, o imigrante que se tornou legal, né, que se tornou cidadão dos Estados Unidos, ou o que, assim, vale ressaltar é que, para ele, o outro, né, o que está querendo entrar, é também alguém que pode tirar o emprego dele, que pode ser um concorrente no mercado de trabalho. A pessoa que consegue se legalizar, às vezes, ela se sente superior. Eu acho ruim falar isso, mas é um termo que é verdade. Então, a partir do momento que ele se torna um cidadão dos Estados Unidos, ou ele legaliza essa situação, ele se acha superior ao que está ilegal, né? Então, ele passa a ver, né, com maus olhos essa população que, né, que era ele no passado, ou que são pessoas que, né, ele deveria ter pelo menos empatia, porque tem pelo menos algum tipo de laço histórico com ele. Eu acho que também a gente tem que comentar o imigrante da Flórida. Eu, em momento algum, achei que a Flórida fosse ser democrata. Nunca achei que a Flórida fosse virar azul, né? Porque a Flórida tem, apesar de ser um estado que tem uma comunidade latina muito grande, ela é uma comunidade também que é muito cubana. E os cubanos, gente, sempre tenderam a ser bem mais republicanos, porque os republicanos sempre tiveram uma postura muito mais assertiva com relação a Cuba, que para eles os cubanos que estão na Flórida, eles veem o partido, né, o Fidel Castro e o regime dele, o que persiste até hoje, mesmo não estando com o Castro no poder, como algo que é ruim. Então, precisa ser controlado e acabado, extinto. E os republicanos sempre foram muito mais assertivos em políticas de acabar com o regime socialista dentro de Cuba. Os embargos e tudo isso sempre é um assunto que permeia a política externa dos Estados Unidos com relação a Cuba. Por falar em política externa, e para a gente poder adiantar um pouquinho o nosso assunto aqui, primeiro eu quero agradecer quem está acompanhando a gente e quero pedir desculpas. A gente ia fazer a transmissão pelo YouTube, pelo www.tomazete.eu, mas a gente teve problemas técnicos aqui, mesmo porque está todo mundo uma loucura hoje e, enfim. Mas outro dia a gente vai conseguir fazer essa análise com muito mais detalhe ali também no YouTube. Bom, Daniele, uma coisa que me chamou a atenção e que a gente está acompanhando o dia inteiro aqui com relação a essa apuração é como é que vai ficar a situação da política externa dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Vai mudar alguma coisa? Vai, né? Não tem como a gente falar que não vai. Vamos por etapas, né? Vamos analisar cada cenário aqui. Com relação ao Donald Trump, você fez um comentário hoje no Instagram, no Stories, que eu achei sensacional. Se você pudesse repetir aí, por favor. Olha só, galera, é mais ou menos o seguinte. Eu não queria entrar no assunto da política externa do Brasil agora, queria deixar ele um pouquinho mais para o final, mas eu acho que ele merece desculpa. tanto. Não. Eu tô pedindo desculpa porque eu comecei o assunto. Porque eu acho que se a gente ficar detalhando os números e tal, essa mecânica da votação nos Estados Unidos, ela é assim e a gente, enfim, pode ficar aqui horas e horas tentando decifrar tudo isso, falar das pesquisas, etc. Mas isso eu acho que vocês já estão acostumados, inclusive, a ver nos telejornais e em outros lugares. Mas tem alguns pontinhos, como, por exemplo, a política externa dos Estados Unidos e a relação Donald Trump-Bolsonaro, que eu, inclusive, coloquei um pouco mais cedo aqui no meu perfil do Instagram, é o seguinte. O Donald Trump, ele não é amigo do
Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, ele não é amigo. E se é amigo, ele é amigo na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu explico para vocês alguns motivos. O primeiro, para ser amigo, relação de amizade é isso que eu tenho aqui com a Daniela, tá? A gente conversa, a gente fala, a gente tem assuntos e interesses em comum. Isso não acontece e isso nunca foi recíproco entre esses dois personagens, entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, essa amizade, ela se vende dentro da cabeça do presidente brasileiro como uma forma de obter vantagens na relação Brasil-Estados Unidos. E a gente já leva 2 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro e não teve vantagem nenhuma. Não mudou absolutamente Não, na realidade, nada. A gente teve muito mais, foi reveses, voltas, retrocessos naquilo que tinha sido conquistado pela diplomacia brasileira, pela diplomacia praticada pelos outros presidentes, pelos presidentes anteriores, e que foi dado de bandeja para os Estados Unidos. Vai, Daniela. Não, e aí a gente tem que... soja, né? Eu acho que soja é um dos pontos que os Estados Unidos quer ter controle, né? Quer que o Brasil não venda tanta soja para fora. A gente não quer, porque o Brasil e os Estados Unidos são competidores do mercado internacional de soja. Então, se a gente fica com essa relação de amiguinho com os Estados Unidos, como é que fica a nossa venda de soja? Né? E é uma relação de amigo que Goiás. não existe. Gente, é uma relação de amigos que não existe. Jair Bolsonaro foi 2, se não me engano, se não me equivoco, 3 vezes nos Estados Unidos já. Ele foi recebido na Casa Branca, etc, etc. Mas Donald Trump nem sequer se dignou a ir ao Brasil. Não, ele não veio ao Brasil nem sequer para a posse do Jair Bolsonaro. E essa ideia de amizade entre os dois, e inclusive os próprios filhos do presidente Jair Bolsonaro vendem essa ideia de que eles são amigos da família Trump. Isso, gente, é balela. Isso sim a gente pode chamar, eu não vou chamar de fake news aqui para não misturar os conceitos, mas isso é uma invenção da cabeça de Jair Bolsonaro. E o pior, a partir dessa invenção, ele se sente empoderado para defender. Daniele, nós não somos assim tão antigos, mas você já viu alguma vez na sua vida um presidente brasileiro parar para assistir o discurso de um presidente dos Estados Unidos e transmitir isso em uma rede social como se fosse alguma vantagem de alguma coisa? Não. Isso só aconteceu com Jair Bolsonaro. Gente, questão interessante para eu e o Hugo, que somos da área de relações internacionais, é que quando você estuda relações internacionais, você estuda relação entre estados, ok? Não é relação entre indivíduos, tá? Você não... Qual que é a grande questão que está acontecendo agora no Brasil? Nós temos um líder de Estado, Jair Bolsonaro, que publicamente fez campanha no Brasil. Para qual finalidade? Eu até agora estou tentando entender, porque não muda nada a eleição dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro fazer campanha, porque, convenhamos, os Estados Unidos não estão nem aí para o Brasil. Eu falo isso, gente, isso é fato, tá? Isso é questão lógica. O Brasil nunca configurou entre as prioridades dos Estados Unidos. Não é prioridade dos Estados Unidos. Não vou falar nunca, porque em alguns momentos da história ele teve alguns momentos em que teve prestígio, né? Teve uma relação, mas em momento algum foi assim, nossa, é aquela aliança que precisamos manter a qualquer custo. Porque o Brasil sempre teve uma relação muito mais, né, querendo ou não, gente, os Estados Unidos é a superpotência do mundo. Nós estamos na América, né? É difícil a nossa posição aqui perante os Estados Unidos. É muito mais interessante, seria muito mais interessante, na minha opinião, o Brasil tentar ser o forte na América do Sul do que ele tentar fazer né, essa relação de amizade com os Estados Unidos dessa forma. Mas então, voltando. Então, mas essa é a questão, é que não existe relação de amizade e o Brasil, ele é uma potência regional, ele está entre as 10 maiores economias do mundo, é de interesse dos Estados Unidos manter as relações cordiais com o Brasil, mas não são relações de amizade. E ainda a gente pode avançar um pouquinho mais. Se fosse relação de amizade, isso não é... Para falar o mínimo, não é ético, porque se tratam de relações de estados, como disse a Daniele, e não relações de indivíduos. A relação pessoal que o Lula tinha com, por exemplo, Barack Obama ou com George W. Bush
é um problema dos dois. Assim como a relação que o Fernando Henrique Cardoso teve com o Bill Clinton e com o Bill Clinton também, e com o George W. Bush também, é um problema dos dois. Não é um problema de Estado. Isso não deve ser vendido como uma vantagem para o Estado brasileiro. De maneira alguma, porque isso, se isso tivesse virado alguma vantagem competitiva, ok. A gente poderia até pensar em outras coisas, mas é que não virou nada. Não virou absolutamente nada. O Brasil, para os Estados Unidos nesse momento, é uma potência regional que está com problemas de Covid, tem problemas de crise econômica e que, enfim, enfrenta os seus problemas internos. Agora, por outro lado... Ai, perdão. A minha cadeira está horrível. Por outro lado, a gente tem a questão do fortalecimento do discurso. Aí é outra história que a gente vai entrar aqui agora, né? O fortalecimento do discurso do Jair Bolsonaro baseado naquilo que o Donald Trump fala. Porque, inclusive, se vendeu muito nas eleições brasileiras de 2018 que o Bolsonaro seria o Trump brasileiro. Não é. Né? Vamos falar aqui. Né? São características totalmente diferentes. Né? Eu acho interessante eles quererem falar que o Bolsonaro não é da velha política, sendo que a pessoa foi deputada por tantos anos. O Trump já realmente não tinha carreira política, então realmente era um outsider, né? Uma pessoa de fora da política. Hugo, eu acho que também cabe, né, a gente falar que se um presidente adota uma postura de relação de amiguinho com um outro presidente, como o Jair Bolsonaro acha que está fazendo, o que acontece, gente? A gente está acompanhando uma eleição em que possivelmente vamos ter um candidato eleito que não é o que ele está fazendo campanha, né? O que ele defende. Aí, qual foi o tom que eu, pelo menos, reparei nos últimos 2 dias do governo do Brasil, tirando do Bolsonaro, porque ele teve um tweet, né, um momento ontem, em que ele quis questionar a legitimidade da eleição dos Estados Unidos aqui no Brasil, que está tendo interferência, tendo todos os comentários do Biden, o Trump tweetou falando sobre isso aqui no Brasil. Volto a falar, qual que é a diferença que isso vai fazer para a eleição lá? Não faz nenhuma. Mas qual que é a questão? O que eu ando vendo? Mourão tentando, né, ele está falando assim, olha, a relação é pragmática de Estado. Gente, a política externa do nosso ministro das Relações Exteriores é tudo menos pragmática. Uma pessoa que quer falar que existe uma ordem global comunista, uma pessoa que ataca a China como ataca, que é o nosso maior parceiro comercial, que faz as coisas que faz, ele não é uma pessoa que está sendo pragmática. Né? Então, pragmatismo no nosso Ministério das Relações Exteriores, infelizmente, eu estou olhando para você e falando, não tem. E aí a gente tem o nosso chefe diplomático, que é o Jair Bolsonaro, que também não está sendo pragmático. Né? Ele está sendo totalmente, eu não vou nem falar aliado, ele está sendo totalmente subordinado a uma pessoa que ele acha que vai fazer diferença para ele. Então, sim, a nossa sorte, talvez, Daniele, é que eu estou aqui olhando toda hora na tela do computador para ver se tem alguma atualização, e por enquanto não tem nenhuma, e provavelmente vai ficar assim por mais 1 dia ou 2, pelo que a gente está acompanhando. Para nossa sorte é que, primeiro, as relações, essas, entre aspas, relações pessoais entre Donald Trump e Jair Bolsonaro não mudaram quase em nada, não beneficiaram em nada o Brasil. E numa eventual vitória do Donald Trump não vai mudar muita coisa. E numa eventual vitória do Joe Biden, porque também é possível nesse momento, o que vai acontecer é uma relação mais pragmática entre os Estados Unidos e o Brasil. Porque o Joe Biden, que é um político experimentado e que já visitou o Brasil várias vezes, etc., etc., ele vai velar pelos interesses dos Estados Unidos. Se for bom conversar com o presidente Jair Bolsonaro, ele vai conversar. Se não for bom, ele não vai conversar. A nossa sorte é que, do outro lado, a gente tem um Joe Biden que, apesar de não ter sido defendido pelo Jair Bolsonaro, que não deveria defender nenhum dos dois, porque ele não tem nada a ver com isso, enquanto um chefe de Estado, ele pode até estar na torcida ali atrás, mas sem fazer declarações como essa
alegando fraude na eleição de um terceiro país, etc. A nossa sorte é que o Joe Biden é um político experimentado que vai defender a política externa brasileira, a política externa dos Estados Unidos de uma forma mais pragmática. O que vai levar, aí sim, a 2 pontos. O primeiro, o Brasil a ter que rever a sua política externa completamente, né? Porque o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, vai ter que rever tudo isso, porque defender os interesses brasileiros por debaixo de uma subserviência dos Estados Unidos vai ser muito mais complicado com o Joe Biden. Isso parece que está muito claro para mim. E, por outra parte, a política do meio ambiente, que inclusive vários analistas já comentaram hoje que vão ter que pegar e fritar o ministro do meio ambiente. Sim. O ministro do meio Eu ambiente acho, vai ser insuportável. eu acho que cai. Né? Qual que é a questão? Primeiro, gente, o Joe Biden é um político que atua, mesmo na época que ele era no Senado, ele sempre atuou no Comitê do Senado de Relações Internacionais. Então, ele sempre teve, ele foi lá na Bósnia, né, apesar da crise da Bósnia, ele sempre esteve envolvido em questões internacionais. Ele é um animal político com relação à política externa. Apesar de ter uma postura, às vezes, muita gente critica que remete muito à Guerra Fria, né, por conta disso. Agora, qual que é a questão, né, que a gente pode falar aqui do Joe Biden se ele vencer? Eu acho que se ele vencer, o Bolsonaro vai perder, vai ter que cair, gente, porque não consegue manter relações com os Estados Unidos, com um outro tipo de presidente. Cai o ministro do Meio Ambiente, que é o Salles, e o ministro de Relações Internacionais, que é o nosso chanceler. Né? O Ernesto Araújo também não sobrevive, na minha opinião, porque fica inviável a forma como ele quer atuar na política externa com o Biden, porque a questão é essa, gente. O Biden, ele vai ser extremamente participativo, se não extremamente intervencionista nas relações, nas organizações multilaterais. Ele vai retomar o que era já anterior dos presidentes dos Estados Unidos, que o Trump está quebrando desde, né, assim, de uma forma terrível com esse Make America Great Again. Na semana que vem a gente vai voltar, vamos voltar eu e a Daniele aqui para comentar, porque eu espero que na semana que vem, a gente espera que na semana que vem a gente já tenha um candidato para poder detalhar esse ponto a ponto do que pode ou não acontecer com a política exterior dos Estados Unidos e o que pode refletir com a política exterior do Brasil. Antes de continuar, eu queria agradecer quem está acompanhando a gente aqui. Tem muita gente aparecendo de vários lugares. Muitíssimo obrigado por acompanhar essa live. De vez em quando eu estou olhando aqui para ver se tem alguma atualização nos números, para a gente poder falar sobre isso. Mas, Daniele, já caminhando aqui para o final, a única coisa que me faz refletir sobre esse desespero, talvez, do Jair Bolsonaro de achar, e eu vou continuar repetindo isso, de achar que Donald Trump é amigo dele, é essa defesa do conservadorismo e da direita a nível internacional. Apesar de não haver uma organização internacional desses líderes de direita, Donald Trump ele encarna como líder da maior potência mundial atualmente essa voz conservadora e serve de guarda-chuva para outros líderes. Com a caída, com a possível derrota de Donald Trump, Bolsonaro seria um dos poucos líderes que ficariam gritando no deserto contra os organismos multilaterais, contra a globalização, contra uma série de outros fatores. Talvez por isso essa defesa tão ferrenha daquilo que representa Donald Trump para ele, não? Eu acho que você falou tudo, Hugo. A questão é o Trump, né? Qual que é o meu olhar do Trump? Por que eu acho o Trump um perigo, né? Que fora dos Estados Unidos? É que ele legitima o discurso que é da extrema-direita, que é um discurso que é de ódio, né? Um discurso que é misógino, um discurso que é racista, um discurso que é anti-muçulmano, né? É um discurso que é ruim para o tanto que nós caminhamos como humanidade. Então, esse é o meu ponto com o Trump. Quando o Trump venceu em 2016, eu venho falando muitas vezes, eu já sabia que o Bolsonaro ia vencer. Porque na hora, a questão é essa, gente, é que existe
existe discurso. Eu não vou negar que existe discurso, né? Se o Biden vencer, o trumpismo, que é o nome que eles usam, ele vai continuar existindo, né? Se o Bolsonaro perder aqui no Brasil, o bolsonarismo vai continuar existindo. A diferença é que não vai ter uma pessoa em um cargo tão importante que vai dar legitimidade a esse discurso. O discurso vai perder legitimação. É isso que eu acho importante. Eu estava lendo uma matéria da Alemanha, gente, que os alemães estão acompanhando a eleição e está todo mundo torcendo pelo Biden na Alemanha, os alemães, porque a volta do discurso nazista na Alemanha está em ascendência, né? Está cada vez mais crescente. E aí, o que acontece? A gente está falando do líder não é, vamos olhar para os Estados Unidos. A ordem internacional que nós temos hoje foi estabelecida sob a tutela dos Estados Unidos. A ordem que temos hoje é a ordem por mais que tinha a União Soviética, foi estabelecido pelos Estados Unidos, né? O princípio lá é democracia, né? A referência de Estado democrático para o mundo ocidental, e à medida em que o mundo foi se tornando cada vez mais globalizado, são os Estados Unidos da América, tá? Eles são a referência, ok? Então, qual que é o problema? Você coloca na presidência da superpotência, que deveria ser o símbolo da democracia, uma pessoa que é extremamente antidemocrática, que tem um discurso de questionamento da própria instituição que ele está, da própria democracia dele. Ele quer, uma das coisas mais importantes para uma democracia, por mais que vocês queiram criticar a imprensa, é a imprensa livre. Ele toda hora está querendo questionar a legitimidade da imprensa. Então, ele é uma pessoa... tirando isso, gente, a gente Um tem que pegar... detalhe, né, Daniele? Porque nos Estados Unidos, a gente não tem, como no Brasil, por exemplo, um Tribunal Superior Eleitoral que oficializa os resultados. Quem oficializa os resultados nos Estados Unidos é a imprensa, são as TVs que oficializam quem ganhou ou quem não ganhou as eleições. Sim, então o movimento do Trump é muito antidemocrático. E ele é o líder da democracia. Então, qual que é o problema disso tudo? É que ele legitima Bolsonaro, o líder da Polônia, o nazismo na Alemanha, porque a referência do mundo é lá, tá? E aí, para piorar tudo, se ele, além disso, que ele é antidemocrático, ele fala assim, não vou negociar mais com os meus parceiros que são tradicionais da Europa. Eu não vou mais participar das organizações como a Organização Mundial da Saúde. Eu estou saindo do Acordo de Paris. Gente, ele está deixando parceiros a ver navios. E não é só isso. Se você se retira dessa forma tão brusca do contexto internacional, você deixa um vácuo para trás. Quem vai assumir esse vácuo? Bom, não vamos Entendeu? entrar nisso porque não vai dar tempo para a gente falar mais sobre isso, mas voltando aqui para a questão brasileira, para a gente poder terminar e na semana que vem a gente vai voltar para poder comentar sobre isso com mais detalhes, já com um assunto mais sentado. Com relação ao Brasil, o que vai acontecer na política externa brasileira, o que vai mudar e vai melhorar ou vai piorar as relações do Brasil com relação aos Estados Unidos, dependendo do presidente? Eu não vejo nesse momento nenhuma mudança muito drástica, porque não há. E, inclusive, hoje cedo, na hora que eu estava comentando com a Rádio Sagres aí de Goiânia, me perguntaram porque o Trump, ele representa a direita. Mas o Biden, ele não é a antítese, ele não é a esquerda, ele é o centro. Ele representa muito o centro. Ele não é a antítese, ele é o centro. Ou seja, não vai ter uma mudança drástica, não vai aparecer comunismo, não vai ter nada de socialismo, porque não é o perfil dele e não é. Os Estados Unidos não suportariam isso nesse momento, não comporta isso. Ou seja, a gente não tem uma antítese tão clara entre Donald Trump, direita, e Joe Biden, esquerda, porque ele não é esquerda, ele é centro. O que enseja que não vai haver uma mudança tão drástica na política externa dos Estados Unidos. Claro, uma volta aos padrões anteriores com a participação nos organismos multilaterais, com o reforço das parcerias que são históricas dos Estados Unidos,
Mas isso para o Brasil é vantajoso porque o Brasil consegue lidar muito melhor em foros multilaterais do que em relações bilaterais. Vide o acordo do Mercosul com a União Europeia, que está travado nesse momento por conta das questões ambientais brasileiras. Quando o Brasil, com o governo que tem que falar de tete a tete com as pessoas, com os outros líderes, ele se embanana e não consegue fazer muita coisa. É só acompanhar as notícias, eu não estou contando nenhuma mentira nem aumentando nada aqui. Mas nos fóruns multilaterais, o Brasil tradicionalmente consegue se sair melhor. E com Joe Biden, nesse ponto, o Brasil poderia ter vantagens, já que o Brasil tem uma maior participação nos foros multilaterais. Concorda, Dani? Eu concordo. Eu quero só... agora, gente, eu vou abrir para uma reflexão de vocês, que eu acho muito importante. Presidente tem que ser articulador. Presidente tem que saber navegar entre todas as esferas políticas. Ele precisa negociar. Então, o presidente que vai ser mais efetivo vai ser um presidente que tem uma postura muito mais moderadora. Tanto é que, critiquem o que for, não estou querendo defender o presidente aqui no momento. O Lula só conseguiu vencer a eleição, se tornar presidente o dia em que ele fez com que o mercado os investidores e toda a economia global sentisse confiança nele, que foi Lulinha, paz e amor, entendeu? Porque ele adotou uma postura moderada. Então, ser centro não é ruim para um presidente, porque ele precisa negociar. É muito mais interessante ter um presidente que é centro do que ter um presidente que é extrema de qualquer dos lados. Tanto é que enquanto estavam acontecendo as primárias, eu bati na tecla... Daniele, para. Vamos lá, vamos fazer uma atualização aqui. Eu acabei de abrir o site da Fox News e a Fox News está dando 264 para Joe Biden contra 214 do Donald Trump, que acaba de entrar o Michigan. Ok? Michigan acaba de entrar? Acaba de entrar. Então tá. Né? 264 para o Joe Biden, sim, no site da Fox News. A Fox News tá mesmo. acaba de dar aqui com isso, com o Joe Biden com 264. Ok, então tá, gente. Ai, meu coração, concordo com a Taiga. É só mais um homem branco no poder, tá? Gente, então, ser centro não é ruim. Voltando aqui só para terminar. Então, o Biden é interessante por conta disso. Lembrem disso quando vocês forem pensar no próximo presidente do Brasil, viu, galera? Ou governador, tá? Precisam negociar. Extrema não funciona, seja de qualquer lado. Por isso que eu achava que o Bernie Sanders não seria uma boa opção. Então, se o Michigan vai para Joe Biden, o Joe Biden, nesse momento, precisa apenas que Nevada confirme que seja democrata, que vai sair amanhã de manhã. Porque para você vencer a eleição, você precisa de 270 do colégio eleitoral. Então, ele está com 274, mais 6, ele redondo 270. Bem apertado, né? Então, só para explicar, gente, Nevada, nesse momento, parou a apuração, tá? A justificativa do estado da Nevada de parar a apuração é porque muitos resultados estavam vindo por meio do correio, e aí eles decidiram parar, receber tudo, e aí voltar a contabilizar, ok? E por isso eles anunciaram hoje de manhã, né, para causar mais suspense. Assim, eu acho que parece que eles querem causar ansiedade no mundo, querem causar, porque... Eu não sei, Daniele, olha, eu não sou da teoria da conspiração, mas eu tenho até a sensação de que esses estados que são chave, eles estão assim lutando entre eles para ser quem vai ser o último para definir o que tem que definir, sabe? Parece que é bem isso. Eu sei que obviamente não deve ser isso. Teve problema com tinta de impressora lá. Olha que inclusive nos Estados Unidos acontece isso. Teve problema com tinta de impressora. Mas essa é a sensação que gera na gente, sobretudo porque a gente acompanha a eleição brasileira e a gente tem resultados às 10 da noite no Brasil quando é eleição nacional. Bom, se o Joe Biden leva Nevada ou a Geórgia, a gente já tem a eleição dele garantida. Haja coração para esses A Geórgia eu acho que está indo hoje.
né? Se confirmar o Trump, aí amanhã a gente vai saber o resultado. Haja o coração mesmo. Ai, Hugo, é isso, Haja né? coração. A Georgia Galerinha, acabou de ser atualizada de novo, né? Agora está nesse momento com 2,4 milhões para o Donald Trump e 2.335.000 para o Biden, né? Eu acho que a Georgia vai acabar indo pro Trump mesmo. Agora eu olhar, nevada. olha só, Até Daniela, às a 9 nossa horas da conexão manhã. ela vai cair daqui a pouquinho aqui no Instagram. Sim, Daniela, a gente está tentando acompanhar por vários sites, porque tem sites que estão fazendo a acompanhação. Obrigado por acompanhar a gente aqui também. Tem sites que fazem a acompanhação em tempo real, contando os votos. Tem sites que esperam o colégio eleitoral declarar a vitória para depois atualizar. Então, por exemplo, se você está acompanhando a Globo News ou a CNN, você pode ver discrepância nos números, mas isso não quer dizer que está errado. É só uma forma diferente de acompanhar os números. Hugo, falta Galera, quanto tempo? Desculpa. Não, falta quanto tempo para terminar? De a verdade. gente tem 6 minutos. 6 minutos? Então tá, eu quero só parar aqui rapidinho e comentar uma coisa. Eu acho que vale a gente ressaltar que o Trump está gerando uma insegurança constitucional, Eu não quero que você comente isso, porque a gente vai voltar mais tarde para comentar sobre isso. A gente vai voltar mais tarde, tá? A gente vai voltar mais tarde, galera. A gente vai voltar às 8h30 do Brasil, mais ou menos. 8h45 a gente volta para comentar e continuar esse bate-papo aqui. Eu vou tentar resolver o problema do YouTube para a gente poder mostrar o mapa, etc, etc, ali no YouTube e a gente seguir com vocês aqui. Muito obrigado. Se você gostou dessa live, acompanha, me segue no meu canal www.tomazete.eu. Eu e a Daniela vamos bater muito papo nesse canal sobre política internacional. Chama a galera para conversar com a gente também mais tarde um pouquinho. Hoje eu vou ficar igual eu estou desde ontem, meio virado já por conta da eleição, mas a gente vai ficar aqui disponível para comentar com vocês sobre essas eleições nos Estados Unidos. E aí a gente vai poder entrar um pouquinho mais em detalhes, por exemplo, que a Taiga falou sobre mais um homem branco no poder. A gente tem que falar sobre isso, sobre o papel da Kamala Harris, sobre uma série de outros pontos que talvez passem despercebidos na grande mídia, mas vocês podem ver aqui com a gente. Galera, obrigado, Sim. Daniela. A gente se vê daqui a pouquinho. Tá, gente, obrigado, muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu quero agradecer a participação de 3 colegas meus agostinianos que estão aqui. Obrigada por estarem aqui ouvindo e participando, pelo prestígio. E a Daniela também, né? E o Arthur que também está acompanhando. Gente, obrigada. Então, fui convocada a voltar às 8h30 da noite para comentar A com gente vocês. volta mais tarde e continua esse bate-papo. Chama seus amigos, convida a galera para estar com a gente aqui, @HugoTomazete ou @DanielWood, para seguir a gente aqui nesse bate-papo e também no YouTube. Até mais tarde, gente. Tchau, tchau.